Muito bom dia a todos os nossos amados e preciosos irmãos. Que Deus, na sua infinita graça, se compadeça de cada um de nós e nos abençoe. Faça de nós vencedores em todas as nossas lutas, tentações e dificuldades. Bem, nós queremos falar um pouquinho, vamos falar sobre a questão dos escândalos. Por que surgem tantos escândalos no mundo que se diz cristão, evangélico? Será isto realmente uma necessidade? Bom, Jesus vai nos dizer isto. A palavra de Deus vai nos explicar isto. Que às vezes a gente não quer compreender por quê, fica nos insistindo naquilo. Pessoa tão fiel na igreja, pessoas que parecem ser tão cheias do Espírito Santo, e as coisas acontecem. Nós temos visto aí um mundo agora, principalmente no neopentecostalismo, no pentecostalismo, uma série de profecias em nome do Senhor que não se cumprem e causam desgaste no Evangelho. Mas tomemos aqui como abertura Lucas capítulo 17. O título aqui nessa Bíblia que eu estou usando hoje, nós vamos ver o que Jesus nos diz. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Bom, somente esta escritura, se não existisse ainda outras, nós já deveríamos compreender e saber e não nos assustarmos e não nos desesperarmos, esfriar a nossa fé quando nós presenciarmos escândalos terríveis, de onde a gente nunca pensava, imaginava que pudesse vir. E vem justamente daí. Não seria um escândalo uma pessoa que não proclama crer em Jesus, que não vive, procura viver o Evangelho, praticar atos errados? O escândalo, ele se refere justamente porque é da onde não se espera. São pessoas que professam uma coisa e estão vivendo uma outra coisa. Disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Então vejam bem, por quê? Ai daquele, porque ele se perde e os escandalizados também. Então ele lança ele no inferno e lança mais alguns que estavam firmados nele e não na palavra. É por isso que ai daquele. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olha só, viu por que é terrível o escândalo? Porque o Evangelho, ele fica manchado de escândalos. E é necessário também que tenha os falsos profetas para desacreditarem o povo das Santas Escrituras, porque eles vão profetizar aquilo que não é verdade, aquilo que não se cumpre.
Então eles são chamados de falsos profetas. Por quê? Todo aquele que fala uma coisa que é inverdade, ele é falso. Principalmente quando se fala em nome do Senhor. E às vezes nós ficamos temerosos em dizer isto, pelo fato de que se atribuem a estas pessoas, muitas vezes, curas, ensinos até às vezes correto, mas a maior parte você vai perceber que ali está um falso profeta, se você analisar de acordo com a Bíblia. O falso não é justamente aquele que está lá no mundo, que as pessoas dizem o adúltero, o efeminado, o ladrão, e tantas outras coisas, às vezes, que são discriminados por causa da aparência. É justamente aquele que é bem aceito, é aquele que é bem elogiado, é aquele que as pessoas têm confiança de que está fazendo aquilo que é correto. Então ele tem uma boa reputação. A reputação é 100% e não se examina e não se vê o caráter. Porque nas presenças das pessoas ele é irrepreensível, intocável, severo com as pessoas, mas na ausência. E quando aquilo então é descoberto, se vê, então os escândalos acontecem. Então nós devemos compreender isso, que você não pode basear nada de que você vê as pessoas realizando, pensando que aquilo ali é porque ele tem o Espírito Santo, é porque ele tem um dom. É porque às vezes as pessoas não fazem a diferença entre o Espírito Santo e um dom do Espírito Santo. E a gente sempre deve falar isso, sempre lembrar a vocês que os dons e as vocações, elas vêm às pessoas sem arrependimento de pecado. Estão compreendendo isso? Então as pessoas podem fazer muitas coisas. Então Jesus diz aqui, no Evangelho também de Mateus, capítulo 7, o verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E eles têm dom, gente. O problema é que eles se parecem com a verdade. O problema da nota falsa é que ela se parece com a verdadeira. É necessário que se tenha conhecimento para saber se aquela nota é falsa ou verdadeira. Hoje eles estão usando até canetas de laser, outros aparelhos, para descobrir que elas são muito parecidas. E quando se trata da pregação do Evangelho, do ensinamento, é aceito de qualquer jeito. Tem uma pregação bonita, recebe, pronto, ele tem um dom, ele é bom para pregar. Se recebe qualquer coisa, não quer saber se ele é um lobo. Não passa no raio-x da palavra, passa a pessoa no raio-x da palavra, vê o que ele tem interior. Você vai descobrir, porque a palavra de Deus é apta para discernir. Ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os espíritos. Por isso é que Paulo diz: tomai a espada do espírito. Tomai a Bíblia. Olhai se aquilo não está um pouquinho fora. Ela não vai, a pregação falsa não vai estar 100%, ela não é falsa se ela estiver 100% fora da palavra, ela não vai te enganar,
Ela não engana, ela é falsa, mas ela não está ali te enganando. Agora, quando se diz que é um irmão, mas lá dentro é outra coisa, esse aqui engana. Esses aqui são os lobos devoradores, com vestido de ovelhas. Aí as pessoas falam, mas ele é tão usado por Deus. Jesus diz ainda no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vejam que o falso ensinamento, ele engana, porque Jesus nem os conhece, eles estão fazendo maravilhas. Também em Mateus capítulo 24, verso 11 e 24, Jesus, ele diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Então é necessário que se venham os escândalos. Jesus, nós já lemos Jesus dizendo em Lucas, capítulo 17, que é necessário que venha, para que os verdadeiros se manifestem, para que aqueles que têm a luz verdadeira em seus corações não sejam enganados, os demais serão. Jesus disse que ele falava àquele povo em parábola para que eles ouvindo não compreendessem. Você pode compreender a grandeza do Evangelho, você pode passar as pregações no raio-x da palavra, passe, não tenha temor. Vejam como surgirão, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É o verso 24 do capítulo 24. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais, ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, ou os abutres dessa versão aqui. Então vejam que, quantos já marcaram a vinda de Jesus, teve um que sair, vender suas propriedades e foram para tal lugar, por não fazerem o raio-x daquele ensino com a palavra. Faça, não tenha temor. E temos uma outra escritura, antes de finalizarmos, segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 1. Os falsos mestres. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o pior está no verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Então vejam que profecias estão se cumprindo nesse sentido, de falsos ensinos, pessoas introduzindo no meio das pessoas, encobertamente, heresias destruidoras. Heresias, esse negócio que não tem batismo é uma heresia, a Santa Ceia não é bíblica, é uma heresia. Ir à igreja, falar que é errado ir à igreja é uma heresia. Então eles introduziram encobertamente, e o pior é que muitos têm seguido as suas dissoluções.
seus ensinos falsos e errados, mas é necessário que venha os falsos mestres, falsos profetas, é necessário que venham os escândalos. Então está se cumprindo o que Deus, o que Jesus falou e o que Jesus falou através de seus profetas. E eles têm feito negócios de vós, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, meus irmãos, não dê crédito a tudo que vos fala como se fosse verdade. É o tempo que a mentira tem aflorado e as heresias têm surgido aos montões. Mas a verdade prossegue na sua jornada. E ela prosseguirá e não falhará. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos amados e preciosos irmãos, em nome de Jesus Cristo, dando-vos cura, saúde, alegria, gozo, refrigério, consolação. Amém.